Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, então hoje é terça-feira, dia 16, né, de março, e hoje nós vamos ter 2 aulas de matemática e 2 aulas de história, tá bom? Então vamos lá para a aula de matemática. Então, na aula de matemática nós vamos trabalhar com o quadro valor de lugar, tá? E resolver alguns exercícios relacionados a ele, tá joia? Então vamos lá. Leia as situações, problemas abaixo e resolva-as com muita atenção. Bom, Felipe gosta muito de brincar de adivinhas. Ele tem um álbum com um milhar, 7 centenas, 3 dezenas e 8 unidades de adivinhações. Bom, então este número está decomposto, né? Então vocês vão compor ele dentro do quadro valor lugar, né? Então coloca este número no quadro valor de lugar. Então vamos lá? Eu já coloquei, né, 8 unidades, 3 dezenas, 7 centenas e 1 unidade de milhar. Então, vejam bem que o 8 unidade está na primeira ordem, o 3, né, 3 dezenas está na segunda ordem, 7 centenas está na terceira ordem e 1 está na quarta ordem, unidade de milhar. Veja bem que esse número ocupou a primeira classe, que é das unidades simples, e também ocupou uma casinha da unidade de milhar, né, que pertence à segunda classe. Tá bom? Então, vamos agora para os exercícios. Então, analisando o número, que já está no quadro valor de lugar, vocês vão responder. Quantas classes esse número possui? Bom, então ele possui esta classe, né, a primeira classe, porque ele ocupou as 3 casinhas da primeira classe e também ele ocupou uma casinha da segunda classe. Então, ele tem 2 classes. Então, vocês vão colocar aqui 2 classes. Bom, quantas ordens? Então, ele tem uma ordem, 2 ordens, 3 ordens, 4 ordens. Então, vocês vão escrever aqui 4 ordens. Não esqueçam que a palavra ordem termina com M e quando eu passo ela para o plural, eu tiro o M, troco pelo N e acrescento a letra S. 4 ordens, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Quantas adivinhações ele tem? Bom, o Felipe tem 1.738 adivinhações, não é? Que depois que a gente montou o número lá no quadro de valor do lugar, ficou mais fácil, né? Então, vamos lá. B. Sua irmã, Fernanda, tem a metade dele. Quantas ela tem? Bom, se ele tem 1.738 e ela tem a metade, a gente vai ter que dividir 1.738 por 2. Então, vocês vão pegar a tabuada do 2, vai deixar ao lado e vai fazer essa divisão, tá bom? Não esqueçam, ó, sempre começa pelo número, pela ordem, né, aqui, ó, por essa ordem, tá? Então, 1 não dá para dividir por 2, eu pego 17, 17 dá para dividir por 2, eu vou lá na tabuada, vou procurar o resultado, não tem 17, mas eu vou encontrar o 16, 16 dividido por 2 vai dar 8, 8 vezes 2, 16, eu coloco 8 e 16 aqui, 8 aqui, 16, faço a subtração, vai sobrar 1, eu abaixo 3, né, aí eu vou trabalhar com 13, 13 dividido por 2, não tem 13 na tabuada do 2, mas tem o 12. 12 dividido por 2 vai dar 6, tá? Então, eu coloco 6 na chave e 12 embaixo do 13. Faça a subtração, vai sobrar 1, tá? Aí, eu abaixo 8. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 vezes 2, 18. Não vai sobrar nada, tá bom? Agora, eu não vou fazer o resultado, tá bom? Depois eu mando o gabarito. C. Quantas adivinhações faltam para Felipe completar 2 milhares? Então, vocês vão fazer uma subtração, tá? Então, se ele está pretendendo, né, completar 2 milhares, ele tem 1.738, então, eu vou ter que fazer uma subtração, tá bom? Para saber quanto que tá faltando aí para ele completar os 2 milhares. Não esqueçam que vocês vão ter que emprestar aqui, vai ter que arrumar as casinhas, tá? Então, por exemplo, 0 não dá para tirar 8, 0 não dá para tirar 3, 0 não dá para tirar 7. Eu vou ter que começar a emprestar daqui, né? Da unidade de milhar. Então, esse 2 aqui, ele vai ter que emprestar para os demais, tá? Ele vai ficar valendo 1, ele vai emprestar para centena, tá?
Aí depois a centena vai emprestar para a dezena e depois a dezena vai emprestar para a unidade. Pronto, arrumei as casinhas. Então agora eu consigo fazer a minha subtração. Começo a trabalhar. 8 para chegar no 10, 2. 3 para chegar no 9, 6. 7 para chegar no 9, 2. 1 para chegar no 1, 0. Tá? Deu? Compreenderam? 8 para chegar no 10. Coloca o 8 na cabeça, conta até chegar no 10. 8, 9, 10. 2. 3 para chegar no 9. 6. Né? Ó, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, é 6. E 7 para chegar no 9, 2. Então, vai dar 262, tá? Aí, vocês coloquem aqui a resposta. Quantas adivinhações faltam para Felipe completar 2 milhares, tá? Então, vocês vão colocar a resposta. D. Se Felipe retirar 4 centenas e 8 unidades de adivinhações de sua coleção, com quantas ficará? Bom, então ele tem 1.738, né? Ele vai tirar 4 centenas e 8 unidades. Bom, então ele tem 408, né? Porque 4 centenas é 400 e 8 unidades é 8. Então, ele vai, né, tirar essa quantia da sua coleção. Então, vocês vão montar a continha, tá? Vai achar o resultado e vai colocar a resposta aqui, né? Com quantas ficará? Ficará com tanto, né? Bom, se Fernanda triplicar a sua coleção, com quantas adivinhações ficará? Então, triplicar, aqui, ó, olha a palavra, tri, a gente já lembra do número 3, né? Triplicar. Então, tá. Se Fernanda triplicar, a gente tá falando da Fernanda, não tá falando dele, do Felipe, tá? Então, vocês acharam, né, a quantidade que a Fernanda tem aqui, tá? Então, vocês vão pegar o resultado da B, tá bom? E vai triplicar. Como que eu faço para triplicar, professora? Passo o traço, coloco 3 vezes, tá? Então, o resultado que vocês encontrarem aqui, vocês vão triplicar. Então, vocês vão fazer vezes 3. Aí, coloquem o resultado, tá bom? Bom, F, qual é a diferença de adivinhações entre Felipe e Fernanda? Aí, por exemplo, aqui, ó, se Fernanda triplicar sua coleção, com quantas adivinhações ficará? Tá? Então, aqui a gente está falando de suposição, a gente não está falando que ela tem essa quantidade de adivinhações. Ó, se Fernanda triplicar a sua coleção, com quantas adivinhações ficará? Tá? Então, a gente está falando de uma suposição. Então, eu não posso pegar este resultado. Eu tenho que pegar este resultado aqui, ó. Sua irmã Fernanda tem a metade dele. Então, é o que? É um fato, tá? Então, quantas ela tem? Então, é um fato. Ela tem a metade, tá? Então, é o resultado desta conta da B, tá? Que vocês vão usar para fazer a F. Então, qual a diferença de adivinhações entre Felipe e Fernanda? Então, a diferença é uma subtração. Então, vocês vão colocar o que ele tem, né? Que é 1.738, tá? E diminuir aqui o resultado, né? Que vocês encontraram para Fernanda, tá? Então, esta daqui é uma suposição, não será este valor que vocês vão usar para, né, fazer esta continha F, tá bom? Vamos aqui para 2, então, terminada aqui as continhas, nós vamos aqui para 2. Vamos lá? Número 2. Numa escola, há 1.800 alunos em 3 períodos, tá? Sabendo-se que há 650 alunos no primeiro período e 580 alunos no segundo período, quantos alunos há no terceiro período? Então, vocês vão ter que fazer
duas operações, tá bom? Vocês vão somar, né, os alunos do primeiro período, mais os alunos do segundo período, para ver quanto que já deu, tá bom? Depois, com o resultado aqui em mãos, né, já na continha que vocês fizeram, vocês vão pegar os 1.800 alunos que tem ao todo e montar uma outra conta, tá? E subtrair o resultado que vocês encontraram da primeira, tá? Compreenderam? Então, primeiro vocês vão pegar os valores que vocês têm, os números que vocês têm de alunos, porque esses vocês já sabem, vocês só tem que somar para ver o total. Então, faz uma adição, 650 mais 580, tá? Dá o resultado, tá bom? Depois, achando o resultado, né, do total de todos esses alunos, que vocês têm os números no problema, vocês vão, né, pegar os 1.800 e montar uma outra conta, 1.800, tirando, né, este resultado que vocês acharam do grupo de alunos aí dos dois períodos. O resultado que der na segunda conta, tá? São os alunos que há no terceiro período, tá bom? Aí vocês vão colocar aqui, né? Os alunos que há no terceiro período são tá bom? Então, esta é a aula de matemática, né, de hoje. Terminando a aulinha de matemática, nós vamos fazer uma avaliação. A avaliação de história. Tá bom? Já é a primeira avaliação do bimestre, tá bom? Já começamos a fazer prova, hein? Então, vamos lá, eu vou dar uma lida na prova e não vou falar as respostas, né? Vocês têm o material de vocês no caderno para consultar, tá? Então, nós vamos falar nessa prova sobre os povos nômades e os povos sedentários, tá bom? Que vocês têm o conteúdo aí com vocês. Então, vamos lá? Bom, essa atividade avaliativa vale 50, tá bom? Nós vamos ter outra também no valor de 50, somando as duas dá 100, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, faça um paralelo entre os povos nômades e os povos sedentários. Então, vocês têm o valor das questões aqui, ó, tá? Então, aqui nós temos duas para cada 8, a questão toda vale 8. Então, como se vestiam? Vocês vão colocar aqui como os povos se vestiam e aqui como os povos sedentários se vestiam. Moradia, como que era a moradia dos povos nômades, como era a moradia dos povos sedentários. Utensílios que utilizavam, povos nômades, povos sedentários. Prática de sustento, povos nômades, povos sedentários. O espaço não é muito grande, então, por favor, reduzam bastante, resumam e colocam somente o que é necessário, tá bom? 2. Enumere de acordo com a sentença correspondente. Esta questão também vale 8. Tá bom? Então, vale 2 cada, ó, são 4 questões. Então, aqui vocês têm 1 para os nômades e 2 para o sedentário. Termo aplicado à transição cultural da colonização nômade para permanente, tá? Então, vocês vão relacionar essa frase com o sedentário ou com o nômade, tá? Prática onde um homem ou grupos vagueiam por diferentes territórios, né? Nômade ou sedentário. Formaram as cidades. Nômades, sedentário, utilizavam-se, né, faltou uma palavrinha aqui, uma sílaba, utilizavam-se dos recursos oferecidos pela natureza até esses se esgotarem. Então, aqui vocês estão, utilizam-se dos recursos oferecidos pela natureza até esses se esgotarem. Então, aqui essa frase está no presente, mas nós estamos falando de história, estamos falando de passado, né? Então, faltou uma sílaba na palavra, tá bom? Então, vocês vão relacionar, né, aí as características de cada grupo, tá bom? 3. Quais os elementos que caracterizam uma civilização? Então, vocês vão lá no material que vocês têm e vai pesquisar quais os elementos que caracterizam uma civilização, tá? Trabalho especializado, por exemplo, é só vou dar essa dica. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui os numerais, infelizmente, estão errados, né? Então, vamos lá, então. 4. Indique a que civilização pertence.
Então, vocês vão ler as frases e vai colocar um X na frente, tá bom? Então, localizava próximo ao rio Nilo, tá? Então, quem que era? A civilização mesopotâmica ou a civilização egípcia? Vai colocar um X. Localizava entre o rio Frates e Tigre, também a mesma coisa. Possuía um templo chamado Zigurate, vai colocar um X, a qual essa sentença pertence, essa frase pertence, tá? Eram politeístas, escrita cuneiforme, escrita hieróglifo, Faraó era o governante, os escribas eram responsáveis, né, pela escrita, coloca um X na opção aqui, tá bom? Explique o que era o crescente fértil e qual razão foi necessária e por qual razão foi necessária a criação do Estado, tá bom? Então, não esqueçam de colocar letras maiúsculas aqui nesta questão, porque vocês vão ter que fazer, né, formular frases para responder, tá? E ponto final no momento de terminar a frase, tá? Tenha uma boa aula, boa prova, tá? Vocês têm material para consultar. Da avaliação eu não mando o gabarito, tá bom? A gente recolhe e corrige e depois passa a nota, tá joia? Então fiquem com Deus, boa aula e até a próxima. Beijo, tchau!